de volta. E hoje a gente vai conversar sobre o livro de estreia de Sidney Sheldon na literatura, que é esse aqui, A Outra Face. E pelo que eu tava lendo aqui, eu não entendi direito se esse livro... É sempre assim, eu começo a gravar o vídeo, literalmente eu aperto o botão de gravar, esse começa a cavucar na obra lá. Pra ganhar o prêmio do Edgar Allan Poe, é o autor que ganha ou é o livro que ganha? Não sei. Tem que pesquisar. Mas aqui tá falando que foi vencedor do Edgar Allan Poe, que é um dos mais importantes prêmios para escritores de mistério e suspense. Então é o autor que ganha. Então é o seguinte, a gente vai ter aqui, é um livro curtinho, dá pra ler fim de semana aí, ó, já fiquem espertos aí. A gente vai ter então a história do Jude Stevens, que é um psicanalista, que na verdade, no primeiro capítulo, a gente vai ter um ser que morre. Ele é literalmente assim, né? Nova York. Ali, em Nova York, sério. Eu acabo de Nova York. Não foi de propósito. Está andando na rua, ele leva uma facada nas costas e cai morto ali, no chão. E aí a gente vai ter então a história, no caso ali do psicanalista, do Jude Stevens, e a história se desenrola ao redor dessa pessoa. Eu vou tentar contar sem spoiler. Vocês já perceberam que eu tenho muita dificuldade de não dar spoiler, de contar histórias sem dar spoiler? Vamos lá. Seguinte, gente, essa morte que eu falei não é spoiler, porque é literalmente o primeiro capítulo, são as duas primeiras páginas. Não me xingue. Essa pessoa morre. Aí a gente vai ter então, né, o começo da história de fato. Que aí nós vamos ter dois detetives que vão, né, investigar essa morte muito misteriosa, porque as pessoas não são assassinadas do nada, né? Existem sempre um motivo. Eles começam a investigar e aí eles acabam no consultório do Stevens. E eles descobrem que não só essa pessoa, esse cara que foi assassinado, é um paciente do Stevens, como a capa de chuva que ele estava usando é do Stevens. São dois fatos que, assim, se fosse um só, poderia até ser uma coincidência. Mas são duas características, então não é tão coincidência assim, né? E um desses detetives, na verdade, ele tem um pouco de receio em relação a esse Stevens, porque alguns anos atrás ele foi testemunha no caso de um cara louco, que não era louco, que assassinou o parceiro desse detetive. E o Stevens, como psicanalista, ele, né, foi testemunha, tipo assim, não é testemunha, mas ele testemunhou no caso como especialista, e ele considerou o cara como, como chama? Esqueci o termo. Ele foi considerado, tipo, louco. Então ele, tipo assim, não foi preso, ele foi mandado lá pro hospital. Entenderam, né? Então o detetive meio que ficou com essa coisa assim, de tipo, não teve a vingança que ele queria, né? Ele queria ver o cara preso, condenado, enfim. Então ele ficou meio que com uma raivinha do médico, né? Do psicanalista. Na hora que ele chega lá no consultório, ele já chega tipo, você lembra de mim? Dr. Stevens. E, enfim, e aí acontece mais uma outra coisa que
que esse detetive ele fala, olha, são muitos elementos que estão levando a você, né, doutor? E o doutor fica meio biruta no meio termo aí. Ele fala assim, uai, mas não é eu que tô fazendo essas coisas não. E ele começa a ficar meio tenso com a situação, porque as coisas estão acontecendo muito rápido e muito perto dele, no círculo social dele. E ele começa a temer não só pela própria vida, mas pelos pacientes dele. Porque, por exemplo, o escritório dele, né, o consultório dele, possui, tipo assim, todo um sistema ali de fechaduras e tal. Só ele é a secretária que possui fechaduras e os caras lá conseguem arrombar e não tem nada de valor no consultório dele. As sessões dele são gravadas de forma que só ele consegue entender, não é, sabe, só ele consegue entender o que está se passando ali, de forma que não tem nada valioso para uma pessoa de fora. Não, mentira, as sessões não são gravadas. De forma assim, sabe, que as pessoas de fora não têm como entender se pegar as anotações, entendeu? Ele faz isso propositalmente, justamente por causa, se alguém roubar, ninguém vai entender. Então ele começa a fazer uma análise do que pode estar acontecendo, de quem pode ser essa pessoa que quer prejudicar ele. E aí ele começa a fazer uma análise dos pacientes dele. Se tem alguém ali que possa ser perigoso o suficiente para fazer mal. E aí ele chega à conclusão de que tem sim duas pessoas que possuem ali um desvio de personalidade que poderia realmente chegar a esse ponto. Inclusive um deles, ele até pede ajuda a um amigo dele que também é psicanalista, se eu não me engano, psiquiatra, não sei, para intervir no assunto ali, até internar a pessoa, porque ele considera ele um perigo para si mesmo e para a sociedade. Enfim, então assim, a história se baseia em torno disso. Então ele começa a, como eu falei, né, a temer pela sua própria vida e várias coisas começam a acontecer. Só que sempre que, tipo assim, carros estranhos começam a seguir ele pela rua, pessoas estranhas, sabe, tipo assim, casaco preto e chapéu e óculos começam a seguir ele. E quando ele começa a perceber isso, ele liga para os detetives, e aí quando os detetives chegam lá no lugar já não tem mais essas pessoas. E aí o detetive que tem a raivinha dele fala assim, ô cara, você tá inventando isso pra mim, né? Pra me sacanear, pra me atrapalhar no caso, pra você, sei lá, você tá ficando doido. E aí o Stevens fica assim, será que eu tô realmente ficando paranoico? Entendeu? Então assim, é um thriller psicológico. Então o Sidney Sheldon, ele trabalha muito em cima disso, né? Justamente essa questão dele ser psicanalista, ele trabalha em cima disso. A própria questão dos pacientes dele, ele trabalha esses traços psicológicos, igual eu falei. É um livro super curtinho, mas ele consegue deixar a gente com uma certa dúvida. Será que... Não, tipo assim, não tão dúvida assim. Eu confesso que não é uma obra-prima, assim, não é uma excelência, assim, uma coisa maravilhosa. Mas é legalzinho de ler, é um entretenimento rapidinho ali que você lê, é legalzinho. E assim, eu confesso que o final não é dos melhores, não. Eu confesso que é meio viajado, assim. Mas assim, como é que eu vou falar? Não é ruim, mas eu acho que poderia ser melhor. Eu contei uma história, assim, né, e tal, e agora eu tô rindo no final. Mas eu achei
Até certo ponto, eu até aceito o final, acho até pertinente, mas assim, olha, que não dá. Pra mim, eu acho que ele deu uma inventada muito cabulosa e aí pra mim não desceu não, sabe? Eu achei, sei lá, muito anos 70 de Nova York, assim, sabe? Nem sei, eu vou até ver aqui de que ano que é isso. Não, se bem que é 1980, faz sentido. Não faz sentido. Agora tudo faz sentido. Mas mesmo assim, ele não desceu pra mim, assim. Mas de novo, o livro é bom, é um thriller psicológico, mas eu acho que ele ficou com pressa de terminar, assim, sabe, de finalizar a história. Mas é gostosinho de ler. Sidney Sheldon é mara mesmo. Como é o primeiro livro dele, dá um desconto pra ele. Porque o Sidney Sheldon é muito amor. De verdade, assim, ele é bonzinho. Ele é um escritor muito bom. Mas considera o final desse livro. Mas é isso. É uma dica de leitura, ler é sempre bom. Eu vou parar de falar. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo.